Disseram-lhe os seus discípulos: agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: acreditais-me agora? Olhai que vai chegar a hora, e já se aproxima, em que sereis dispersos cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para terdes paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículos 30 a 33 dos 4 Evangelhos. Mensagem de esperança. Abençoa a aflição de agora. Ela te abre as portas do salão da paz. Agradece a chuva de fel a cair sobre a tua cabeça. Ela fertiliza o solo da tua alma para a sementeira da luz. Rejubila-te com o espinho cravado no coração. Ele te adverte dos perigos iminentes de todos os caminhos. Sorri ante os obstáculos que te impedem o avanço. Eles expressam o valor da tua resistência, que os vence lentamente à medida que jornadeias em triunfo. Medita em todas as coisas que causam preocupação e dano e retira da dificuldade a melhor parte como o abençoado adubo para o solo das tuas experiências cristãs. Nenhuma alma jornadeia na terra sem a contribuição da dor. Nenhum espírito avança para a luz sem conduzir dificuldades enleadas nos pés. Nenhum ser ascende para Deus sem a travessia do Pantanal, onde se demoram os homens. Jesus veio para nortear a humanidade, porque esta se encontrava perdida, presa ao matagal das paixões. Todos temos um ontem perdido nos labirintos do crime, a enovelar-nos nas malhas da inquietude que se reflete hoje. Guarda na alma a alegria inefável que se expressará num amanhã ridente e belo, que te espera após o triunfo sobre as vicissitudes. Não te desesperes ante o desespero, não te aflijas junto à aflição, não te inquietes ao lado da inquietude, não te atormentes sob tormentos. Não chores, não sofras. Mantém elevado o pensamento ao Senhor sem te envergonhares. Alça-te à luz, mesmo que nada representes. Além da ponte, há muitas venturas aguardando por ti. Luta agora, vence logo. Não dês tréguas ao mal, mesmo que ele seja partícula ínfima a toldar a visão do teu espírito. Combate-o sem lhe dares alimento mental. E quando tudo parecer esmagar as tuas aspirações e os fardos do mundo pesarem demais sobre os teus ombros, lembra-te dele, na manjedoura humilde e desdenhada, para renovar a humanidade inteira com a claridade inapagável do seu infinito amor. Evoca-o nas horas da amargura e sorri agradecendo a bênção do sofrimento. E disposto a não incidir no capítulo negativo que deve ficar esquecido, reúne as forças e avança, resoluto, em demanda da mansão da serenidade que te aguarda, vitorioso, na caminhada do dever. É um texto do livro Espírito e Vida, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. A doutrina espírita ensina-nos que a Terra já foi um mundo primitivo e que hoje, depois de vários milénios passados, estamos num mundo de expiação e provas. Com isto, queremos dizer que o estado atual da humanidade parece ser um estado de grande atraso espiritual. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as notícias ou que a história nos revela a propósito desses estádios de mundos primitivos. A história das religiões conta-nos que, no princípio, os deuses eram ou os reis, porque era assim que eram designados, ou os filhos dos reis. E esses eram temidos como deuses. Depois criou-se a ideia de que as virgens, as donzelas, deveriam ser entregues aos templos para poderem procriar com os deuses. Estava na cara que essa procriação, não é?
era uma procriação humana, não era uma procriação divina. Não tinha nada a ver com aquilo que hoje se julga do poder do Espírito Santo, de uma terceira pessoa que tomava as virgens para si e depois dava origem aos deuses, conforme foi tomado já no século IV em relação ao cristianismo. Mas no início as coisas eram assim. Dizem que na Mesopotâmia, hoje o Iraque, que aí nasceu de facto a civilização das civilizações, ou, melhor dizendo, a religião das religiões. Nessa fase, certamente que se celebravam as festas que a natureza revelava. A festa da primavera, a festa do despontar, do reventar das plantas, das colheitas. Era uma festa que demorava 8 dias. O povo juntava-se, bailava, pulava. Eram festas pagãs. Era a festa da Páscoa. A Páscoa era a festa da primavera. Era a festa em que o povo dava graças pelo alimento que ia colher da terra. Era um período em que a humanidade vivia mais ou do pastoreio ou da agricultura. Já não era bem na fase inicial em que eram nómadas, só mais tarde se fixaram e passaram a ser sedentários. Mas nessa fase, as festas decorriam ao longo do ano. A festa depois das colheitas, a festa do carnaval, da borga, da distração, que passou como uma festa pagã. E depois, mais tarde, veio a ser aliada a uma outra celebração que se baseava, em certa medida, nas 40 dias que Jesus terá ido para o deserto para, entre aspas, se purificar, se ligar ao mundo espiritual superior. Começa a haver aí essa quarentena, que também os muçulmanos o usam, não é? Também usam esse período, porque há uma similitude muito grande entre aquilo que é a doutrina cristã e a doutrina muçulmana. Aliás, dizem que têm origem no mesmo tronco. Um era um filho bastardo, o outro era o filho legítimo. Um deu, digamos assim, o judaísmo, o outro deu a religião muçulmana. E andam sempre à torre e à moca desde o início. Que depois deu a religião judaico-cristã, que é aquela que vigora hoje em todas as seitas, perdoe-se uma expressão, cristãs. Então o Carnaval era a preparação, digamos assim, para depois a festa da primavera. Não era propriamente a festa da Páscoa tal como ela é entendida. E no início, nessa fase, digamos assim, primitiva, começaram a surgir os fenómenos naturais que atemorizavam, diríamos até que aterrorizavam o povo. O trovão, a faísca, o fogo, a água, etc. As tempestades. E foram aí sendo denominados os deuses. O deus Sol, o Baco e por aí fora. Bom, esses deuses normalmente eram relacionados com essa posição meramente humana. Esses deuses depois aterrorizavam, vieram a dar mais tarde o temor a Deus, ou o Deus dos exércitos, o Deus das guerras, que aliás durante o período judaico foi muito contestado até pelo rei Saul, quando, vendo-se abandonado por Deus, quis questionar pela pitonisa de Endor Samuel, a propósito de saber porque é que Deus tinha zangado com o povo judeu que estava em vias de perder a guerra com os filisteus. O Deus da guerra, portanto, foram sempre estabelecidos esses, mas paralelamente foi sempre havendo as festas pagãs. De alguma forma, nós vamos ver esta festa pagã quando Moisés, no Monte Sinai, sobe para ir receber as tábuas da lei e o povo cá abaixo baila, salta, pula, adora o bezerro de ouro, né? Reúne todas as joias, todo o ouro, para realmente materializar essa festa pagã, esse divertimento. De alguma maneira, vamos dizer, esse carnaval. Era o prazer da carne, era o prazer, digamos assim, do vício. Isso decorreu ao longo de todos os séculos, não é? Evidentemente que mais o Carnaval não é de agora, não é agora do Rio de Janeiro, é o Carnaval do Brasil, mas, aliás, tudo indica que o Carnaval foi levado para o Brasil, daqui de Portugal. Algumas danças, alguns bailados desses que têm origem, quer no Algarve, quer no Minho. Mas, de facto,
Criou-se essa ideia do terror, do temor a Deus, mas também do carnaval, e esta mistura que andou associada. Nós hoje temos festas religiosas, quase todas elas têm festas pagãs. A Igreja, há uns anos, esta parte, tem vindo a tentar dissociar as festas pagãs das festas cristãs. Mas o povo, sem festa pagã, também não vai muito lá na conversa da festa religiosa, da festa cristã. E vai daí mantém-se a festa pagã ao lado da festa cristã. Os arraiais, tudo isso, os bailaricos, por aí fora. Ora, tudo aquilo que está associado à matéria, atrai a matéria. Os espíritos são as almas das pessoas que morreram e não vão para o mundo espiritual diferentes daquilo que eram. Não vão. Ninguém muda de um dia para o outro. Nós habituamos à confissão, está tudo arrependido, nunca mais volta a pecar, os juramentos falsos, porque no dia seguinte continua tudo na mesma. Na morte não há extrema unção que nos valha. Porque quando nós repararmos que afinal a morte não existe, voltamos ao mesmo. Voltamos a ser as mesmas pessoas, voltamos a ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e a praticar os mesmos atos. Como não temos parte física para agir, agimos pela parte mental. E é isto que está subjacente a um ambiente muito negativo, que se cria nesta época das festas carnavalícias, que são todas muito engraçadas, mas se repararem, exploram a carne. Exploram a carne. Isto é, carnaval quer dizer que só vale a carne. É a origem da palavra carnaval. Só vale a carne. E nós assistimos a estes exageros, a estes atos carnavalescos, não é? Vai tudo quase nu para a rua, não é? Agora já não é permitido, num carnaval qualquer, que as mulheres tenham aquelas coisas que, como é que se chama, silicone. Já não podem ir de silicone. Já tem que ser sem silicone. Aí o carnaval deu hoje no noticiário. Porque é tudo ao natural. Tudo ao natural, que espevita o quê? Espevita o prazer. Naturalmente nos afasta das coisas do espírito. Nos afasta das coisas que nos devem importar. Mas a gente ir a um bailarico, dançar e tal, é algum pecado, é algum erro? Não. É preciso pudor, é preciso decência, mas o divertimento não é desagradável a Deus. A intenção com que ele se faz, aquilo que está na cabeça de quem se diverte, é que pode ser pecado, é que pode ser erro. E isso até o próprio Paulo refere, não é o que está no ato da pessoa, mas é o que vai na cabeça da pessoa. Cada um vê as coisas pelo lado que lhe convém. E nós temos essa percepção que muita gente vai na rua e julga as pessoas, às vezes por si próprias. Qualquer atitude que uma pessoa tenha na rua é objeto logo de crítica. Qualquer pessoa, agora já nem tanto, porque muita gente já não liga a isso, mas qualquer pessoa que aparecesse com uma mini-saia para o meio da perna, já era uma pessoa desqualificada, já era uma pessoa que não sei o quê. E há muita gente hoje que vai atrás dessa crítica, vai atrás dessa análise. Então havia, ainda me recordo quando era miúdo, também jogava o carnaval, em casa, uns com os outros, né? As serpentinas e os confetes. Mas à meia-noite, agora já não é nada disso, né? Porque agora é um carnaval permanente. À meia-noite, nós tínhamos que pegar na serpentina, nos confetes, para ser tudo queimado. Daí que, no dia seguinte, se chamasse a quarta-feira das cinzas. Porque tudo era queimado. Tudo aquilo que era matéria era queimado. Era a quarta-feira de cinzas. Depois isso passou a ser uma cerimónia religiosa. Eu devo lamentar e confessar que eu não fazia a mínima ideia que há uma cerimónia religiosa em que são impostas as cinzas. Eu assisti isso uma vez, nem contava. E vi o sacerdote pegar num vasinho com cinzas e pôr a cinza na cabeça das pessoas participantes na cerimónia, porque há uma cerimónia, uma missa especial na quarta-feira de cinzas. Começava aí a quarentena, começavam aí os 40 dias, simbolizando aquilo que foi a ida de Jesus ao deserto. Embora era um período absolutamente terrível, porque todos os santos e santas das igrejas eram tapadas com cortinas roxas, tudo tapado, os santos não podiam olhar para lado nenhum, estava tudo ali bem envolvido naquelas túnicas terríveis que expressavam a dor da morte de Jesus, da Páscoa. Na época primitiva, o terror dos deuses fazia com que as famílias
volta bem a volta, para que a vida lhe corresse melhor, sacrificassem o cordeiro. Mas o cordeiro era o filho primogênito. A ideia que se ressalta dos primogênitos, das tragédias com os primogênitos, desde o Egito, não é? A morte dos primogênitos, decretada pelo faraó, ou depois com Herodes, a morte dos inocentes, a morte dos primogênitos, para ver se conseguia atingir ou destruir Jesus. Isso era uma prática antiquíssima. Era o sacrifício do cordeiro, que era o filho mais velho. E aí vem a descrição que a Bíblia nos traz do sacrifício que Abraão procurou fazer a Deus com o seu filho mais velho. Diz a história que era um teste à fé de Abraão. Abraão terá ouvido aquela coisa na cabeça, sacrifica-me o teu filho e tal, e tudo indica, ou é indicado que foi Deus quem lhe soprou o ouvido, sacrifica. E então, o Abraão lá foi à pira dos sacrifícios para sacrificar o filho mais velho. Era uma prática usual, não foi só Abraão que fez uma coisa dessas, sacrificavam o filho mais velho. Aliás, não havia aquela proximidade familiar, não é? Era quase como, a certa altura, os filhos eram abandonados como os animais abandonam. Como os animais abandonam as suas crias a partir de certa altura. E então, quando ia quase a sacrificar o filho, a voz falou: basta, só queria testar a tua fé. Toda esta composição é natural que tenha acontecido. E é a partir daí que o sacrifício do primogênito passa a ser o sacrifício do cordeiro mais gordo do rebanho. Essa Páscoa acaba por se perpetuar ao longo de vários séculos, não é? Estamos a falar de Abraão, 1500, 2000 anos antes de Moisés. Estamos a falar de Moisés, 1500 anos até Jesus. Portanto, estamos a falar da ordem de 3000 anos, até que, no fim da festa da primavera, surge o sacrifício do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que depois acabou por também dar origem ao cordeiro que se come no dia da Páscoa. O sacrifício do cordeiro. Aqui há uns anos, numa entrevista da rádio, perguntavam assim a uma senhora: então, qual foi a última refeição que Jesus comeu na Páscoa? E ela respondia: foi cordeiro assado no forno. Naquela altura, certamente de lenha. Mas tudo aquilo que se sabe é que Jesus, na quinta-feira, que foi a última ceia, foi pão ázimo e vinho. Pão ázimo, pão sem fermento e vinho. Mas aquela ideia do cordeiro ficou, quer dizer, depois, no dia da Páscoa, passou a sacrificar-se o cordeiro mais gordo. E então, aquilo que era o prato forte, não é, da Páscoa, era o cordeiro assado. Era o cordeiro assado. Depois virou cabrito, depois virou outras coisas. Mas, quer dizer, é esta ideia que está muito ligada a uma celebração religiosa com uma celebração pagã. Religiosa e pagã. Ora, o Carnaval foi isso mesmo, era o divertimento. Que não é como hoje, não é? Basta dizer que há 100 anos atrás as senhoras andavam com os vestidos até ao tornozelo e que já era escândalo para a família se, por qualquer razão, puxassem a saia um bocadinho acima e se visse o tornozelo. Contavam os antigos, eu não vivi nessa época, não sei se tem sido noutra reencarnação, mas já era uma coisa terrível, os homens já ficavam todos, não sei quantos, eletrizados, só de ver o tornozelo. Agora, o tornozelo por ali acima, mais 1 metro acima, e já ninguém dá conta de coisa nenhuma, porque há muita coisa boa que se perdeu e há muita coisa má que se ganhou. Tomando o Carnaval como uma festa pagã, é um momento, é uma época em que realmente... E aqui há povos que vivem todo o ano a preparar o Carnaval, a preparar, a ver como é que hão de chegar mais rápido à curiosidade das pessoas e até à sua exploração, não é? Quando a gente vê, por exemplo, que o Carnaval, o que é de Torres Vedras, vai produzir uma movimentação de 9 milhões de euros num país que está em crise, certamente que é motivo para nós pensarmos um bocadinho. Se todos os carnavais do país, que isto é tudo um carnaval, não é, pegado, se juntarem tudo aquilo que vai ser despesado, que vai ser gasto neste período, imaginem um país à beira
da crise frenética, da depressão total, a gastar isso. Afinal, não há crise. Afinal, não há crise. E toda a gente se diverte, cada um nos seus ambientes, mais ricos ou mais pobres. Mas o que é mais importante constatar é o envolvimento espiritual. Quem são os espíritos que acompanham os foliões? São foliões. São os que eram na Terra já viciados na folia, que já viviam o prazer da carne, que exploram ao limite as inclinações, as tendências, os vícios dos encarnados. E daí gerarem-se coisas absolutamente incríveis. No livro Fronteiras da Loucura, nós podemos encontrar lá várias referências a grandes acidentes, a grandes tragédias na época do Carnaval. Às vezes chegam-nos as notícias de que, por exemplo, no Brasil, que é o Carnaval mais famoso do mundo, são centenas de pessoas assassinadas numa época em que muita gente aproveita para se vingar. Porque os maridos vão para um lado, as mulheres vão para o outro, as noivas vão para um lado, as noivas vão para o outro, e de repente, quer dizer, é tudo uma miscelânea, é tudo uma mistura, é uma liberdade. E há muita gente que até acha que sim, senhora, que tem que ser livre. E isso acaba por excitar as perturbações, os envolvimentos e causar abuso do álcool, abuso da droga, e acidentes. Tanta gente que morre às vezes em acidentes não tem culpa nenhuma, mas são os outros que estão picados às vezes para atingir. Eu já contei isto uma vez, um jovem dali da zona marítima, não é? Junto ao mar, que veio aqui, teve um acidente grave, andou perturbado muito tempo, e que eu perguntava, então, mas o que é que se passou? Eu ia a descer para o Rio Volga, aqui pela antiga IP5, e a certa altura ouvi uma voz assim, mata-te. E eu atirei-me contra o primeiro carro que vinha na minha direção. Eu disse, então, porquê é que o senhor não se atirou para a ribanceira abaixo? Ou contra uma árvore, ou contra uma coisa qualquer? Porquê é que foi atirar-se para cima do outro carro? Não sei, então. Até qual foi o resultado do acidente? O outro condutor morreu. Ora bem, vejam como eles são subreptícios, os espíritos, a aproveitar-se das invigilâncias nossas. Realmente, no nosso entendimento, quem pegou no invigilante não foi o seu inimigo, porque afinal ele não morreu. Quem o pegou foi o inimigo do outro. Foi o inimigo do outro condutor, que encontrou ali um instrumento dócil para atingir os seus objetivos. E muitas vezes isso acontece sem nos darmos conta. Muitas vezes nós somos aproveitados para atingir outros. E outras vezes são outros aproveitados para nos atingir a nós. Isto porquê? Porque não há vigilância e nem há oração, que foi aquilo que Jesus aconselhou. Vigiar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a oração para quê? Para que não, ou sejamos o mínimo possível, afetados e tomemos atitudes que possam ser gravosas para nós e para os outros. Porque aquilo que a lei diz foi não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a nós mesmos ou ao próximo. E portanto, tudo está englobado num crime que pode ter consequências em várias vidas. Por várias existências, porque não é esta a primeira e não será a última. Provera a Deus que fosse, pelo menos nestas condições. Mas para a maior parte da humanidade não será a última. De forma alguma, a mudança não é ainda suficiente para justificar que nós estejamos protegidos ou que sejamos protegidos de determinadas entidades que só querem o nosso mal. E muitas dessas entidades que querem o nosso mal são aquelas que conviveram ao nosso lado e a quem nós também produzimos, também fizemos coisas que lhes provocaram o mal. Ora, esta faixa destes dias são dias propícios a isso. Nós vemos às vezes jovens a terem acidentes estúpidos à saída das boates, das discotecas, claro, já um bocado entornados, já um bocado, enfim, com pouca capacidade de concentração. E então, depois acabam por, como nós temos conhecimento, né, de produzir acidentes que atingem outros, que não propriamente aqueles que vão a conduzir, mas que são responsáveis, tarde ou cedo, pela sua incúria e
pela sua invigilância, que provocam, às vezes assim, então, mas porquê é que há de ser A e não há de ser B? Porque tudo faz parte da lei. E se nós tivermos dívidas para com a lei, isto é, se tivermos encurtado parte da nossa dívida por vontade própria, por incúria, por invigilância, nós vamos ter que entregar esse tempo à vida. Nós vamos ter que pagar esse tempo a Deus, que é o autor, que é o criador das nossas vidas. E, portanto, se eu devia estar na Terra 80 anos e só estou 70, porque abusei disto, porque abusei daquilo, porque me distraí, porque facilitei, etc., esses 10 anos eu vou ficar a devê-los. E não tenho que me admirar que da próxima vez só cá esteja 10 anos, que são os anos que me faltavam cumprir naquela vida que me foi concedida. E, portanto, nós temos que ter muita cautela. Mas esse acidente, que morreu um jovem que não ia a conduzir, que não é responsável, que até ia bem, que não tinha bebido, e o coitado... Não, o coitado encontrou a lei pela frente. Se tinha que viver 15 anos, foram 15 anos. Tinha que viver 17 anos, foram 17 anos. Mas isso pode ser também por doença, que surge repentinamente. Isso pode acontecer por várias circunstâncias. E quando nós já andamos vigilantes e fazemos tudo direitinho, se nos encontramos às vezes com tanto problema, que fará quando andamos, como andamos, na esmagadora maioria dos casos, invigilantes, distraídos, deixamos que o tempo corra, deixamos que as coisas vão para a frente e logo se vê. Quando eu adoecer, eu logo vejo. Porque as farmácias já não são a solução. As farmácias já não são a solução. Porque há muita gente hoje a tomar medicamentos que não se libertam dos seus problemas. Porque o que está hoje a ser-nos transmitido é que a parte espiritual tem uma influência tremenda na nossa saúde física. Porque nós somos uma parte trina, isto é, nós somos espíritos e sofremos as consequências do corpo porque ele vai transmitir-nos o mal-estar a nós que somos espíritos, através, naturalmente, dos veículos de comunicação, como é o corpo espiritual, que São Paulo falava, e que o Espiritismo nos diz que é o perispírito. Então, nós não nos podemos dissociar. Uma dor física nós sentimos-la, mas uma dor moral o corpo também a sente. Quando nós andamos angustiados, andamos desesperados, andamos nervosos, e este ato é um ato contínuo, essa vibração transmite-se ao corpo e pode fazê-lo adoecer. E como é que pode fazê-lo adoecer? Pode fazê-lo adoecer porque se o espírito sofre, há causas que às vezes não se procuram. Às vezes a gente procura aligerar a nossa responsabilidade, atirando as culpas para o vizinho do lado. Porque lhe falou mais alto, porque falou menos alto, porque disse isto, porque fez aquilo. Quando nós devíamos procurar no nosso passado, o que é que eu terei feito para andar angustiado, para andar desesperado, para andar assim, para estar na solidão? O que é que eu terei feito? Eu! Porque cada um responde por si. Pode haver agentes que façam despoltar isso. Pode haver. Por exemplo, o hemofílico. Vamos falar assim num caso. O hemofílico é um doente que tem um problema de sangue. O que quer dizer? Vamos supor que um indivíduo que se procura suicidar pelo envenenamento pode bem vir a ter como consequência que na próxima vez que nasce de novo, e todos nós temos que nascer de novo, Jesus falou, que venhamos com um problema de sangue. Com um problema de sangue. Mas coitado do hemofílico, que depois fez uma transfusão e o sangue estava contaminado pelo vírus da SIDA e apanhou a SIDA, mas não sei o quê. E, portanto, coitado, Deus não existe. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o reencontro, com o pagamento da dívida até o último centavo. Quando nós produzimos um ato desses, pode ser, por exemplo, um tiro na cabeça, a pessoa vem demente, afetou os órgãos do perispírito que nos acompanha no novo nascimento. E que existem muitas outras coisas. Por exemplo, a asma, como consequência do fumo. Ou outras situações de abuso. Nós vamos reencontrar-nos com esse abuso, tarde ou cedo. Se não for nesta vida, vai ser para a próxima. Se eu não tenho nenhuma causa que justifique a minha doença hoje, se não foi nesta, foi na anterior. E é todo este ensinamento que Jesus deixou. Não foram os espíritas que inventaram isto. Jesus deixou esse ensinamento. Como fizeres, acharás. Pagar até o último centavo. É preciso nascer de novo. Jesus deixou todos esses ensinamentos. Mas a gente anda mais ou menos adormecido nesta conversa. Eu depois confesso-me, perdoo-me os pecados, vou para o céu, e mais não sei o que e tal. Depois é uma surpresa. Porque quando a gente chega ao outro lado e não é nada disso, então nós voltamos para a casa de onde saímos.
E como diz o Evangelho de Mateus, encontramos-a limpa, varrida e arrumada. A família não quer saber de nós morremos, quer dizer, o corpo está debaixo da terra, o entendimento que tu hoje têm as famílias. E, portanto, morreu, acabou, enterrou-se. Morre o bicho, morre a peçonha. E depois ninguém nos liga, ninguém ora por nós, ninguém pensa em nós, ninguém nos explica o que é que se passou e passamos a andar ali a atormentar quem cá fica. Mas se alguém nos quiser mal, vai querer atormentar-nos. E se nós abrirmos as guardas, isso é muito mais fácil. E por isso é que nós vemos, nesta época, neste período, em que o ambiente anda muito carregado, porque os espíritos foliões, que eram foliões, estão por aí. É uma referência no livro Pensamento, Poder Mental e Mediunidade. O trabalho que nós fizemos, um trabalho baseado exatamente na força mental, no pensamento. E nós vamos encontrar a jovem a entrar numa discoteca acompanhada de um espírito atrás que a impulsionava para a borga, para o prazer, para a distração, para a bebida, para os abusos. E nós podemos, aliás o livro descreve isso, nós podemos atrair essa entidade e depois até acabar por utilizá-la para inverter o sentido dos seus pensamentos à jovem e passar a mandá-la embora, em vez de ir para dentro, passar a mandar embora. Até uma coisa simples, perguntando se fosse a sua irmã gostava. Está a fazer isso essa jovem? E se fosse a sua irmã? Não fala nisso. Mas se fosse, gostava. Quer dizer, foi aí que se deu o desequilíbrio daquela ação. Mas só para verem como é que eles se aproveitam. Mas eu gostava de dançar. Mas eu gostava de bailar. Mas eu gostava de me divertir. Mas não é este divertimento saudável. É um divertimento vicioso. E, portanto, se fossem os nossos familiares, não gostava. E, portanto, temos que pensar, antes de fazer aos outros, temos que pensar o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então é um momento em que os grandes vingadores se aproveitam para provocar acidentes, para provocar, ou melhor, para levar as pessoas a drogarem-se, a exagerarem no álcool e depois a provocarem os acidentes. Vejam, então eu ouvi, mata-te. Mas pode ser, mata-o. Houve aqui há uns anos um crime ali numa praia, para ali, da Figueira, por ali, por fora, ou do Pedrógão, por ali. Um indivíduo até que era muito bem comportado, que matou, não sei se foi 7 jovens ou assim uma coisa qualquer. É claro, apanhou uns anos de prisão. Foi um preso exemplar. Aliás, as informações que nós podemos obter foi que ele era um elemento de um valor inacreditável. Tinha grandes capacidades técnicas, grandes conhecimentos tecnológicos e foi um preso exemplar. Saiu antes do final. E ele nunca disse, eu matei. Nunca disse. Ele sempre afirmou que eles fizeram. Eles fizeram. Porque, às vezes, as pessoas abrem a guarda, abrem em vigilância. E os obsessores aproveitam-se para desgraçar a vida de uma pessoa. Quantos casos desses existem? Quantos? Havia aqui um rapazito, que até era filho de uns imigrantes, aqui para cima, já estava por ali. Que a avó, coitada, os pais estavam no estrangeiro. E a avó já não aguentava, levou o rapaz para trás dos montes, para aqueles bruxos que acima, abaixo de Deus na terra, não há mais ninguém. Não é? Então lá foi para o bruxo, lá para não sei onde tal. E quando veio do bruxo, cortou o pescoço à avó. Uma faca de cozinha. Mas tinha vivido toda a vida com a avó. Era uma loucura. A avó era a mãe, era tudo, era o pai, porque o miúdo vivia longe dos pais, que eram imigrantes. E só depois de praticar aquele ato é que, desesperado, agarrado à avó, gritou, porque não se deu conta. E não se deu conta daquilo que fez. Como houve outro crime aí, uma mãe que cortou os filhos, tá? Que não se deu conta. Porque alguns meses depois, foi trazida a uma nossa reunião e ela nem fazia a mínima ideia. Ela só dizia, eu não quero fazer isto, 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 vão-se embora, eu não quero fazer isto. Ainda não se tinha dado conta do que tinha feito, do que tinha praticado. Porque durante 7 anos ou 6 anos de depressão,
de depressão, que é uma ação espiritual, embora, pronto, os homens da terra, para quem a carne é que vale, não tenham essa noção. Durante 6 ou 7 anos de antidepressivos, foi sendo, mas é dominada pela causa da depressão. Quem exerce pressão sobre a pessoa, não é a pessoa, embora eu possa ter um remorso por qualquer ato que eu pratiquei, e isso mexer-me cá com os neurónios, mexer-me cá com os meus sentimentos. Foi um ato que eu pratiquei. Mas em circunstâncias que eu não pratiquei nenhum ato, e isso vem à cabeça, então a pressão é feita de fora. A depressão, a pessoa está em depressão, está debaixo de pressão mental. Está debaixo de pressão mental. E quem provoca essa pressão mental, se não for amigo, porque eles continuavam a persegui-la, mesmo desses meses depois dessa tragédia, continuavam a perseguir, continuavam a induzir a matar, quando ela não queria fazer, mas fez. E fez num momento em que estava subjugada. Que a doutrina espírita nos ensina o que é subjugação. É um patamar a seguir, não é? À obsessão. Simples, neurose. Obsessão normal, psicose. Esquizofrenia ou subjugação. Que pode ter várias cambiantes. Psicose maníaco-depressiva e por aí adiante. Ora, enquanto os homens não tiverem em conta esta realidade do espírito, pois com certeza que nós assistimos a estas... Pensemos que não. Pensamos que não aconteçam tragédias esta noite, ou melhor, amanhã. Ou esta noite já, começam as folias, começam já hoje, toda a borga tal. E, portanto, pensamos que não haja esta abertura. Aqui há uns anos, muitos anos já, nós, no dia 1º de maio, não fazíamos trabalhos. Hoje, tanto faz ser o 1º de maio, como o 2º de maio, como o 3º de maio, como seja lá qual for, nós não fechamos os trabalhos, a não ser que caia no dia de Natal, uma festa da família, ou num dia desses, que realmente a família se reúne e nós não fazemos estes trabalhos. E no dia 1º de maio nós tínhamos resolvido, não há trabalhos hoje, e pronto. Pela tarde estávamos voluntariamente a arranjar a roupa para as famílias carenciadas, tal, e houve uma grande zarafusca, isto é, os médiuns que estavam presentes nesse trabalho voluntário começaram a sentir-se mal e, de repente, nós tivemos necessidade de recolher a uma sala de trabalho mediúnico para libertar, à tarde. E durante o trabalho, que foi relativamente fácil de resolver, veio uma entidade ou outra, enfim, sofredora, mazinha, etc., muito má, e depois vieram os guias e disseram assim: então hoje, que vocês deviam criar condições para que nós pudéssemos trazer os espíritos mais perturbados e mais perturbadores, é que vocês não fazem o trabalho. Hoje, que deviam fazer, hoje é que não deviam deixar de fazer. E realmente, quer dizer, nós começamos a pensar como é que, em dias como, por exemplo, este agora do Carnaval, nós temos assim, agora é Carnaval, não há trabalhos. Quando são os dias em que eles podem trazer, o Dia do Trabalhador, como sabem, é um dia ligado a uma determinada matriz materialista, e, portanto, andam aí os espíritos revoltados que não morreram, não é? Porque para esses materialistas não há morte. Continuam vivos, continuam a andar por aqui a fazer desgraça. Então, a fazer desgraça quer dizer, a perturbar os outros que não são tão materialistas como isso. E, portanto, é um dia que deve ser possibilitado aos espíritos recolherem os mais violentos e travarem a sua ação. E reduzirem as suas vibrações. E por isso é que esse livro das Fronteiras da Loucura nos traz as descrições de Bezerra de Menezes, do Dr. Bezerra de Menezes, exatamente nesse período de socorro. Vejam, Fronteiras da Loucura. É um momento em que os espíritos desencarnam pela violência, pelo assassinato, pela vingança, e ficam como loucos ao passarem do mundo material para o mundo espiritual. Vivem aquela tripa-forra, aquele prazer, aquele vício, aquela coisa toda, e de repente são confrontados com o nada, com a perturbação. Nós vemos às vezes aí nas estradas umas alminhas, as alminhas. Pois é, onde há essas alminhas, até nos funerais, param ali, rezam uma Ave Maria, depois passam ali, rezam outra Ave Maria. Mas vemos uma coisa mais curiosa ainda.
Zona de acidentes. Agora há muito essa ideia, zona de acidentes. E lá vem uma parangona da rodoviária, da prevenção rodoviária, zona de acidentes. Que às vezes até podem provocar acidentes. Porque a pessoa distrai-se, zona de acidentes, já bateu no da frente. Bom, porque ali há muitos acidentes. Aqui há uns anos, em França, havia também numa das autoestradas, que ficava mais ou menos paralelo ao mar, ou coisa assim, no sul de França. E então havia uma hora do dia em que se repetiam os acidentes nessa autoestrada. Aqui havia uma curva, a caminho de Viseu, chamada a curva da morte. A curva da morte, aqui, acho que é antes do Recheio, ou por aí coisa, havia uma curva. Às 5 da tarde, 5:30 da tarde no verão, havia ali acidentes uns atrás dos outros. Ora, depois descobriu-se que quando as pessoas dão a volta na curva, apanham o sol de frente e encadeavam. Ficavam encadeados e havia acidentes. Nessa autoestrada de França, a passagem da velocidade pelo meio, digamos assim, dos pinhais, não é dos pinhais, dos arvoredos, apanhava determinadas frestas de uma projeção luminosa. E havia muitos condutores que ficavam encadeados por essas projeções luminosas. Só que nem tudo é isso. Porque há situações em que o acidentado é projetado e o projetado não quer dizer que saia a cabeça pelo vidro fora e que venha tudo capar cá fora. O filme Gosto do Espírito do Amor mostra lá isso. As pessoas às vezes, já viu o Gosto? Não, e tal. Os filmes bons que deviam ver, não veem. E os filmes às vezes que tiroteio por todo lado, então é que isso é que vem. E o filme Gosto vê lá, mostra lá claramente uma ocasião, lá uma médium, que primeiro não era médium, fazia de conta que era médium, mas depois virou o mesmo médium, não é? E de repente incorporou lá um artista qualquer, mas não gostou daquela incorporação e deu um murro na mesa, ou fez lá qualquer coisa e o espírito voou. Caiu lá para o meio do chão fora, estava a fazer uma consulta à viúva, já estava toda pintada, toda bem rodada e tal, e que já estava com um cavalheiro ao lado e tal. E ela não gostou, pumba, e o espírito saltou. O que acontece é que nas mortes violentas, de acidente, o corpo não precisa ser projetado, mas o espírito pode ser projetado. E ao ser projetado, portanto, há um desencarne violento. Isto é, há um corte das ligações perispirituais, é como se fosse ali uma facada, violento. E o espírito fica em perturbação profunda. Fica em perturbação profunda. É frequente. Vêm os bombeiros, vem o INEM, vem lá quem for, levam o corpo, mas a alma, o espírito fica lá. O espírito fica lá. Havia uma intenção de, na colocação das alminhas, ao passarem as pessoas, fazerem uma oração pela alminha. É claro que isso caiu numa vulgaridade que ninguém pensa nisso. Porque nesse sítio do acidente, a alminha que fica, o espírito que fica perturbado, pode, na sua perturbação, meter-se com outro condutor e provocar outro acidente. E depois já não são dois, e depois não são dois, são três. Nós já contamos que aqui há uns anos um jovem, motar ali para os lados da Albergaria, não sei o quê, iam uns motares 160, 170, 160, 170, que é uma boa velocidade, não é? E então, a certa altura, passou um outro motar, 200 à hora, e diz um deles, eu vou agarrar aquele, esperem aí que eu... tal. E partiu em alta velocidade, só que na primeira curva que lhe apareceu, não fez a curva e foi em frente, bateu nos raios laterais da estrada. Nós tivemos a oportunidade nessa noite, pelas 4 da manhã, fruto de uma perturbação que houve inesperada, não é? De falar com esse espírito, que não sabia que tinha acontecido. Porque aquilo que ele dizia é que andava à procura de uma perna que estava ali, de um braço que estava a colar, e ficou todo cortado, todo partido. E então andava na estrada a buscar as coisas que eram dele. Não foi fácil, não foi nessa noite, não se conseguiu explicar.
Conseguiu-se apenas adormecer e ele ser levado em espírito, porque o corpo estava nessa situação. Mas o espírito não estava, o espírito estava inteiro. Ele é que sentia todo cortado, todo partido. Isto porquê? Eu vou apanhá-lo. Quem é que terá metido naquela cabeça? Certamente irrefletida, porque ele devia pensar assim, mas para que é que eu vou dar 200 a hora, ou 220 a hora, ou 230 a hora? Mas para quê? Apanhá-lo a quem? Mas há essa tendência sempre. Porque as pessoas são levadas, vai agora, pica tu, agora vai atrás, agora pica tu, agora vai colar. Exatamente levado por pensamentos inferiores que querem desgraçar a vida daqueles que estão incautos, daqueles que estão distraídos. Então, muitos desses acidentes resultam da perturbação que os espíritos que ali permanecem absolutamente sem saber como. Às vezes nós ouvimos dizer assim, eu se morrer eu queria uma morte santa. Às vezes qual é a morte santa? É um ataque cardíaco e pumba, já está. Isto não é uma morte santa. Normalmente isso é uma morte terrível. Porque o espírito fica sem saber o que se passou. Nós temos, às vezes, tem acontecido, pessoas aparecerem com uma dor num braço, com um braço, enfim, adormecido, uma perna adormecida, e não tem nada. Vão ao médico, está tudo bem, está tudo sem problema nenhum, fazem taques, ressonância magnética e não sei o que mais. E muitas vezes são espíritos que desencarnaram em consequência de um acidente cardiovascular ou outro, e que não morrem, ficam com aquela paralisia e vão assim. E encostam-se e transmitem essa sensação. Então é necessário nós estarmos por dentro de toda esta ação, toda esta atividade, porque estamos num período em que a intervenção espiritual é intensíssima. Mas é intensíssima. E porquê? Porque nós abrimos guarda para isso. Anda tudo distraído. Espiritualidade. Isso é de gente atrasada. A maior parte dos religiosos hoje não são praticantes. Porque não sentem em realidade essa verdade que é imutável, que é indiscutível. A presença dos espíritos à nossa volta. Quem são os espíritos? As almas das pessoas que morreram. Ninguém vai embora assim. Essa coisa do purgatório, do inferno e do céu, isso é tudo uma conversa. A Terra é todo um ambiente, um campo vibratório, onde os encarnados e os desencarnados vivemos. Os que perdem o corpo vão viver até terem outro corpo. Jesus falou, nascer de novo. Então é necessário nós nos prevenirmos nessas épocas, nestes momentos, vigiarmos mais. Mas vamos distrair, enfim, beber um copo, jogar as cartas, tudo bem. Mas cuidado com as distrações, mas cuidado com os prazeres, mas cuidado com o carnaval. Ou cuidado com aquilo que de repente deixa de valer. Aquilo que de repente deixa de valer, que é a carne, que é o corpo. Porque se perde. E depois perde-se o corpo e o espírito perde-se na perturbação durante não se sabe quanto tempo. Então vamos estar vigilantes e atentos a isso. Jogar as serpentinas, ou jogar no dia de São João, ou saltar a fogueira, tudo bem, não há nada de mal. Dançar em casa com a esposa, que já ninguém dança, não é? Agora ninguém dança, não é uma valsinha, nem um tanguinho, nada. Agora é aquela coisa que dançam 30, tudo ao mesmo tempo, pisam-se uns aos outros e tal. Já não há arte de dançar, já não há. Que transporta a arte de amar. Já não há. Quanto bem faria se alguns tomassem esse divertimento nos seus lares, na sua casa. Fizessem uma representação, contassem umas histórias curiosas, fizessem rir uns aos outros. Mas vamos ver, passar o carnaval, passar as coisas e tal. Também não desagrada à vista. Agora, as consequências, ou os atos praticados, ou a vivência que se tem nessa sequência, isso é que é preciso muita vigilância. Porque estamos a chegar à hora do que vale é o espírito, não é o corpo. O corpo não vale nada. Quando menos a gente espera, ele prega-nos uma grande partida. Prega-nos uma grande partida. E muitas vezes prega-nos a partida para despertar. Quantas pessoas a gente vê de repente com essas partidas e nós pensamos assim, bolas, e se fosse a mim? Pode ser a qualquer um. Mas a gente não pensa. Nós só pensamos sempre no que acontece aos outros, no que pode acontecer aos outros, no que pode suceder aos outros, aos filhos dos outros. E não pensamos naquilo que pode estar connosco, que nos pode atingir.
Embora, com certeza, que nós temos a obrigação, particularmente aqueles que conhecemos a doutrina espírita, conhecemos a mensagem de Jesus, de não nos deixarmos cair e de darmos testemunho e prova de que, de facto, a nossa fé não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que voa, não é uma coisa que se perca na primeira dificuldade do caminho. Então vamos, pelo menos, pensar nestes dias, a elevar o nosso pensamento para que, pelo menos, os nossos familiares mais jovens tenham alguma proteção, sejam envolvidos e que, dentro daquilo que é possível, se evitem determinados acidentes, determinados desastres que sempre causam a dor aos familiares. Que Jesus nos ilumine e nos fortaleça o espírito nessa matéria. Página 27. Vai
Vamos lembrar, vamos pedir para aqueles nossos irmãos que sofrem. Temos muitos conhecidos bem perto de nós, outros mais longe. Passam pelas maiores privações, maiores dificuldades, as maiores ilusões, os maiores desenganos. Lembramos-nos daqueles que particularmente têm padecimentos correspondentes àquilo que são as dores físicas, às dores morais, às dores espirituais. Lembramos-nos, Senhor, lembramos-nos desses irmãos e dessas irmãs que continuam ausentes da vida, dessa vida que nos deixaste, que nos mostraste, que nos disseste que nos ias preparar um lugar. São irmãos e irmãs que vivem iludidos no prazer, na luxúria, naquilo que são os cometimentos mais atrozes em termos de pensamentos, sentimentos e atos, onde a falta de moralidade, de dignidade, de compreensão e respeito pelo próximo são gritantes. Lembramos, sobretudo, também neste momento, Senhor, aqueles que parecem as dificuldades de ultrapassar as dores físicas dos hospitais, os que continuam sujeitos a vivenciar aquilo que são os anos da sua vida nas celas, das prisões, aqueles, Senhor, e aquelas que no dia-a-dia têm que procurar mitigar a dor e as dificuldades, o pão até para os seus filhos, oferecendo, doando o seu corpo perante uma sociedade que nada faz por elas ou por eles. O sofrimento é atroz, Senhor, é atroz, e nós lembramos-nos desses irmãos nestes instantes, solicitando às falanges sublimes que mandas ao nosso encontro, satisfazendo muitos desses nossos pedidos e anseios. A nós, lembrando-nos nesses irmãos, queremos oferecer algo para que as possibilidades de ajuda se tornem mais concretas. Oferecemos aquilo que é a nossa paz, Senhor. É pouco, muito pouco. A nossa boa vontade em os ajudar, em os fortalecer. Que os bons amigos só recolham aquilo que neste ambiente podem levar. É pouco, sabemos, sim, mas tu podes multiplicar 100 por 1. Falo, Senhor, falo por eles. São nossos irmãos. Bem-ajas por tudo.
Despedimos-nos dos nossos espectadores da TV Espírita a partir de agora. Esperamos tê-los de novo connosco na próxima segunda-feira, a partir das 20h30.